maravilhosas! Eu sou a Yas e o vídeo de hoje é finalmente a primeira parte do resumo de O Segredo na Floresta. Não vou me prolongar muito, então já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder a parte 2 e já vamos logo pro vídeo. O início. Joey Joke, Christopher Cohen, César Oliveira, Elizabeth Weber e Thiago Fritz são contatados pela Ordem para se encontrar com o Senhor Veríssimo e recebem uma missão. Um homem foi encontrado morto no estrado do Rio Grande do Sul, com o símbolo de um grupo de exoterroristas que a Ordem estava investigando gravado em sua testa. Uma equipe da Ordem, a equipe Kelvin, havia sido enviada anteriormente, mas desapareceram após mandar um único relatório informando que estavam ficando no hotel próximo ao local em que o corpo foi encontrado e que o sinal de telefone era quase inexistente. Eles seguem para a cidade de Carpazinha, no Rio Grande do Sul, e após alugar um carro, eles vão até a delegacia falar com o policial Victor Roth, que passa para eles o endereço em que o corpo foi encontrado, próximo ao bar Sovaco Seco, e fala mais sobre o caso. Rafael Montes, sua esposa e sua filha estavam no carro. Rafael foi o corpo encontrado com o símbolo e 3 facadas, e sua esposa e filha desapareceram. Victor passa também o endereço da casa da família. Os 5 seguem até a casa da família Montes, mas a mesma já estava vazia, então eles vão até o Sovaco Seco. Eles conhecem Ivete, a dona do bar, Brulho, Gregório e Murilo, membros da gangue de motoqueiros que frequenta o lugar, e depois de algumas brincadeiras, Brulho conta a lenda do Dr. Lunático para eles. Um médico chamado Virgulino teria prendido sua mulher e filha no porão da casa deles e feito experimentos com as duas. Quando os moradores da cidade descobriram, eles o enterraram vivo na frente da própria casa. Brulho também diz que suspeita que foram os assombrados que atacaram Rafael Montes na estrada. Depois de uma briga no bar com os assombrados, eles vão embora e passam a noite no hotel de Carpazinha. Na manhã seguinte, eles seguem para a biblioteca da cidade, e lá eles encontram um jornal do dia 13 de abril de 1918, que conta a história do que teria acontecido com Virgulino. A família Batista era formada por Virgulino, Lourdete e Ana Vitória. De acordo com a notícia, Virgulino era doutor em medicina e prendeu as duas em um porão. Pessoas ouviram gritos vindos de dentro da casa. Quando a população se uniu e invadiu o local, encontraram todos os instrumentos médicos de Virgulino e, em forma de linchamento coletivo, o enterraram vivo em seu próprio quintal. Nas cartas de Virgulino que a polícia encontrou, ele afirmava estar tentando salvá-las de uma infecção mental. Lourdete e Ana Vitória foram enviadas para o Sanatório de Pequena Carpa, antigo nome da cidade, e ficariam sob a responsabilidade do Dr. Verrucht. Liz procura no antigo mapa a localização desse antigo sanatório. Eles saem da biblioteca e seguem, então, para o Sanatório de Pequena Carpa. Sanatório. Ao chegar no sanatório, um local abandonado e coberto por pichações, os 5 entram, mas, ao iniciar a exploração, Thiago acaba ficando preso do lado de fora quando uma parede desmorona. Liz, Joey, César e Chris começam a investigar o lugar e a coletar pistas para entender o que aconteceu naquele sanatório coberto de sangue. Após encontrarem um registro de procedimento de um paciente do sanatório que passou por um tratamento de choque e serem atacados por um zumbi de sangue, Joey, César, Liz e Christopher seguem para explorar e encontrar uma forma de se reencontrar com Thiago. Eles encontram o depósito, um lugar mal cheiroso e com muitos remédios. Ao analisar os remédios, Liz deduz que o Dr. Verrucht utilizava-os para tentar induzir os pacientes à epilepsia. Eles seguem matando os zumbis de sangue que estavam dentro do depósito e então vão até o arquivo do sanatório, onde César acha uma ficha sobre um paciente com comportamento bestial. Quando Joey sai correndo dos arquivos em direção a um barulho na sala no final do mesmo corredor, a porta é derrubada por um enorme monstro, cheio de bolhas e formado por uma massa cinzenta, onde os braços abrem uma boca gigante na região do abdômen e todo o corpo é cercado por raios. Após matar essa criatura, eles chegam até uma sala ensanguentada com uma cadeira de choque e um esqueleto que provavelmente foi tudo que sobrou do Dr. Verrucht. Lá, Liz encontra uma chave e eles seguem então para o escritório do doutor, onde Liz procura entre os documentos dele e descobre que ele parecia estar procurando a cura para alguma coisa. Eles voltam até o grande portão de ferro que ficava ao lado do depósito e matam os zumbis de sangue. Eles começam a procurar um fusível para consertar o painel elétrico e abrir esse portão de ferro. Joe e César o consertam, o portão se abre, revelando um grande salão coberto de névoa. Eles seguem até o corredor no fim do salão e matam um zumbi de sangue bestial que havia se escondido para atacá-los, seguindo então para a área das celas dos pacientes. Na área das celas, eles vão até a cela número 4, a única aberta e vazia, e com a ficha do paciente 71,
que alegava estar infectado e coçava o estômago. Joey vai até a cela número 3, onde tem apenas algumas interrogações, e quando Joey coloca o ouvido na porta, ele escuta uma melodia de uma caixa de música. Posteriormente, eles abrem essa porta, e no fundo da parede havia apenas cinzas ao redor da silhueta de uma pessoa, como se alguém tivesse sido queimado por um lança-chamas. Na cela número 5, eles encontram as fichas dos pacientes 21 e 22. Mãe e filha, obcecadas por espirais e que murmuravam coisas sobre os 5 guardiões, o berço, o labirinto infinito e nosso santo. E faziam o mesmo desenho sem parar. Na ficha também dizia que elas eram familiares do Virgulino, que foi ex-funcionário do sanatório. Ao abrir a porta, eles encontram uma larva dentro de um casulo do que pareciam ser 2 pessoas enroscadas, e nas paredes da cela tem o mesmo símbolo em espiral, desenhado várias e várias vezes. Joey acaba desenvolvendo uma mania de pular de lugares altos pelo trauma de ver a criatura. Eles matam o monstro, mas a gosma preta que estava dentro da cela parece chamá-los para dentro. Liz entra e começa a examinar a gosma, que tinha um cheiro muito específico. Ela coloca o dedo na gosma e começa a mexer os dedos como uma espiral. Joey entra atrás dela e faz o mesmo, mas Liz percebe que aquilo estava errado e sai, puxando Joey para longe. Na cela 1, cuja ficha dizia paciente 32, balbúrdia sobre alguém chamada Ellen. Tem mais um zumbi de sangue, numa cela com um pentagrama desenhado e a frase Deuses da morte comem maçãs. Eles o matam e seguem para a cela seguinte, a cela 2, do paciente 91 que apresentava sinais de autocanibalismo. Eles o matam e então retornam ao arquivo e encontram o registro de pacientes com a troca de celas, onde eles veem o nome Verrucht e deduzem que havia um paciente da família dele lá, e uma carta de demissão do Virgulino ao Dr. Verrucht, o acusando de ser antiético e afirmando não concordar com os atos dele aos pacientes do sanatório. Liz encontra também várias fichas censuradas sobre alguém chamada Abby Verrucht. Ela retorna ao escritório e descobre que era mãe do doutor, que tinha esquizofrenia, e era ela que ele tentava curar. Tiago, então, consegue dar a volta e encontra eles no corredor do sanatório. Aranhas. Eles contam para Tiago sobre o que eles descobriram e queimam a gosma da cela antes de ir embora para o hospital de Carpazinha. Tiago deixa Liz, Joe e Chris no hospital e depois leva César para lá após passarem no hotel para buscarem suas coisas. Eles saem do hospital no dia seguinte e seguem para o Sovaco Seco, onde eles recebem os documentos sobre os exoterroristas que a equipe Kelvin estava investigando. Eles entram no bar e começam a ajudar a organizar o show de Arthur, filho do Brulho, enquanto Tiago vai até o posto de gasolina falar com o dono, Sr. Getúlio, para saber se ele tinha mais informações sobre a equipe Kelvin. Quando Tiago demora a voltar, eles seguem até o posto de gasolina, onde encontram o Sr. Getúlio morto e uma espécie de aranha em forma de monstro dentro do posto, devorando. Além disso, havia também um rastro que levava para dentro da floresta, provavelmente o caminho que levaria até Tiago. Arthur acaba vendo o Sr. Getúlio morto e resolve ir junto com a equipe para dentro da floresta atrás de Tiago. Os 5 seguem pela mata escura e com uma névoa cada vez mais espessa ao redor, até que começam a ouvir barulhos. Mais à frente, eles veem Tiago preso em um casulo, dentro de uma aranha gigante, com um símbolo espiral enorme e vermelho marcado nela, enquanto ela vai na direção deles, acompanhada por ondas de aranhas menores. Chris começa a escalar uma das árvores enquanto os outros atiram na aranha. Em um momento, Joey começa a correr, arrastando Arthur, e Liz e César ficam atirando no monstro, enquanto várias aranhas menores caem sobre eles. Quando a aranha alcança a árvore que Chris escalou, ele pula em cima dela com tudo e começa a socá-la. Ele acaba colocando as mãos dentro da aranha e tem aquela mesma sensação de quando Joey e Liz tocaram na gosma do sanatório. Enquanto várias aranhas caem sobre ele, Chris enfia as mãos dentro do casulo da aranha e começa a puxar Tiago para fora. Mas as aranhas que caíram sobre ele começam a atacá-lo, praticamente devorando-o vivo. Nesse momento, Liz acerta em cheio um tiro da pistola sinalizadora, que entra pela boca da aranha e a queima de dentro para fora. Todas as aranhas começam a se transformar em gosma e o fogo começa a se espalhar ao redor pelas árvores, só restando Tiago desacordado e o corpo de Chris, segurando como último abraço. Liz corre para tirar Tiago do meio da gosma dos restos da aranha, enquanto César encara, estático, o que restou de seu pai. Arthur e Joey começam a carregar Tiago embora, enquanto Liz fica e abraça César. Começa então a chover, e quando a chuva apaga as chamas, César enterra seu pai. Tiago, agora consciente, leva César para o hotel de Carpazinha, enquanto Liz, Joey e Arthur ficam no bar. Mas ao invés de explicar a situação para Brulho, eles ficam bêbados e são levados embora por Arthur em sua moto, após os Gaudérios encontrarem o corpo desfigurado do Sr. Getúlio.
Ao chegar no hotel, Liz e Joey discutem com o gerente e com Tiago, mas logo cada um segue seu caminho enquanto Arthur vai para casa. Na manhã seguinte, César acorda antes dos demais para poder ir até a gráfica e revelar uma foto de Chris que eles tiraram no sanatório. Quando os 4 se encontram, César acaba explodindo por causa da situação e eles discutem, mas logo os ânimos se acalmam e eles seguem para o bar Sovaco Seco novamente enquanto os Galdérios enterram seu Getúlio. Após o enterro, Joey, Liz, Tiago e César chegam até o bar e começam a explicar tudo para a gangue. Falam sobre o sanatório, o Dr. Lunático, sobre as informações que obtiveram e sobre a morte de Rafael Montes e da equipe Kelvin. Brulho fala sobre o sumiço de Gregório, um dos membros da gangue, e eles resolvem ajudar. César consegue rastrear o telefone de Gregório, num raio de poucos quilômetros, e eles decidem começar a procurar na área ao redor do bar. Mas logo retornam, e ao falar com Brulho sobre o endereço de Virgulino que eles conseguiram nos documentos do sanatório, ele se lembra que ele e Rodolfo, líder dos Assombrados e antigo membro dos Galdérios, sempre iam até esse local, e que Rodolfo adorava andar de moto lá. Eles decidem, então, investigar, e assim encontram a casa abandonada de Virgulino, que agora abriga a base dos Assombrados. A casa. Antes de seguirem adiante, Liz cuida dos machucados de Joey e Tiago, e eles se preparam. Eles vasculham o local em volta da casa, e Liz avista uma área irregular na grama. Quando Joey enfia a mão na terra, eles percebem se tratar de um caixão. Eles seguem na direção da casa e entram, na agora completamente apodrecida casa de Virgulino. Enquanto procurava por pistas sobre Alice Camila Montes, esposa e filha de Rafael Montes, o homem morto na estrada anteriormente, César encontra uma estranha página de diário antigo que parece relatar acontecimentos do dia a dia da família de Virgulino, escritos por Lourdete, sua esposa, antes de enlouquecer. Ele também encontra uma página do que parece um estudo científico sobre a aranha monstruosa que eles encontraram anteriormente, escrito Cobaia 2, além de uma página de um caderno com o título Iniciação, escrito pelo Dr. Eric Jor, falando sobre algo chamado Projeto SB. Eles abrem uma das portas da lateral do salão e lá encontram Gregório, todo ensanguentado e deitado no chão de um banheiro com um zumbi de sangue morto dentro de uma banheira. Antes de ser levado até o carro por Arthur e Joey, Gregório conta que os assombrados o prenderam ali e o forçaram a lutar com o zumbi de sangue enquanto riam do lado de fora. Depois que os dois voltam, Arthur ajuda Tiago a arrastar uma estante suspeita para o lado, e lá eles encontram uma porta completamente acorrentada com várias correntes presas no cadeado grande. Depois que eles matam alguns zumbis de sangue, alguns dos assombrados chegam junto com Rodolfo e eles arrastam Gregório junto com eles. Liz puxa o taser, e nesse momento Rodolfo atira em Gregório, que morre instantaneamente. Eles matam os assombrados, e pouco depois Brulho e Murilo chegam até lá. Tiago e César começam a investigar, e encontram outras páginas de diários, tanto as mais recentes quanto as mais antigas. Numa das salas, haviam gaiolas de bichos e livros acadêmicos. Lá dentro, Tiago encontra uma caixa com senha, que Liz consegue abrir quando Joey diz para ela tentar a senha berço. Na outra sala, Tiago é atacado por uma aranha e preso dentro de um casulo, mas ele consegue se soltar e eles a matam. Na sala seguinte, eles encontram um velho louco, escondido atrás de um colchão e segurando uma folha de papel com várias coisas escritas. Eles trancam o velho louco no quarto em que ele estava e entram no último quarto do andar de cima, onde encontram alguns ratos muito grandes e gosmentos. Quando eles matam os ratos, eles veem o velho louco correndo e indo até a porta trancada lá embaixo. Ele destranca e desce as escadas, se perdendo na névoa. Carniçal. Os assombrados chegam na mesma hora e um tiroteio começa. No meio da confusão, eles ouvem um barulho vindo da porta pela qual o velho louco desapareceu, e a porta é jogada para frente, revelando uma criatura alta, com músculos aparentes e um crânio com um símbolo marcado na testa, o Carniçal. Durante a batalha com o Carniçal, Tiago e César são possuídos. Tiago tenta atacar Liz, enquanto César dá um tiro em Joey. Brulho também acaba sendo possuído, assim como o corpo de Van, um dos membros da gangue dos Galdérios. Arthur é atingido por um golpe certeiro do Carniçal no rosto, então não vê o momento em que a criatura controla seu pai e o faz disparar contra outros membros da gangue e contra a própria cabeça, caindo duro no chão. Quando consegue se liberar do controle mental, César atira no Carniçal e o derrota. Nisso, Liz cuida de Joey e depois pula até Arthur. Eles pegam um carro e seguem rapidamente para o hospital de Carpazinha, onde Joey e Arthur entram em cirurgia. Nesse meio tempo, César e Tiago voltam para casa e queimam os corpos dos assombrados. Depois de queimá-los,
eles colocam os corpos dos membros dos Galdérios no carro e seguem em direção ao bar Sovaco Seco. Tiago entra no bar e pega uma pá para cavar as covas dos Galdérios. Quando eles já estão enterrando eles, Yvette chega até o bar e vê a cena, começando a chorar também. Joe, Arthur e Elisa acordam no hospital e Arthur começa a chorar desesperadamente perguntando por Brulho. Tiago vai até o hospital e os leva até o enterro dos Galdérios, onde Arthur se despede da gangue dos Galdérios Abutres. Enquanto Arthur e os outros estão dentro do bar, Liz e César ligam para Victor Roth, que conta para eles que o túmulo de Rafael Montes, o homem encontrado anteriormente na estrada, estava aparentemente amaldiçoado, com a grama morta e a terra preta. Ele fala também que 2 pessoas desapareceram da cidade, uma enfermeira e o recepcionista do hotel de Carpazinha. Ele também comenta que nos últimos meses pessoas constantemente sumiram da cidade. Eles dirigem, então, uma última vez, para a mansão, para colher o resto das pistas e prosseguir a investigação. Cemitério. Ao chegar até a mansão, os 5 descem até o porão de onde o carniçal surgiu, e lá eles encontram o velho louco, que se transformou numa criatura, mas Joey acerta um tiro com a espingarda nele. Nesse momento, eles veem que tinha um símbolo da espiral marcado em suas costas. Com ele, eles encontram uma chave, um cartão preto e uma espécie de carta. Na mão dele, havia uma página do diário de Lourdette, com uma rota até as cavernas que elas estavam procurando. Eles encontram mais uma das páginas de anotação dos doutores e produtos agrícolas de uma empresa de São Paulo. Embaixo de um dos quadros, assinados por Ana, eles acham a primeira página do diário de Lourdette, falando sobre como ela estava empolgada para esconder as pinturas para Virgulino, além de uma nova página dos doutores, sobre muitos cálculos que estavam sendo feitos por eles. Eles também encontram um estúdio de arte, provavelmente onde Lourdette e Aninha pintavam, e uma página escrita "Nós fomos à caverna várias e várias vezes". Depois de terminar de investigar a casa, eles então seguem para o cemitério para investigar o túmulo de Rafael Montes. No caminho, eles recebem uma ligação da Ordem, que informa que um dos doutores dos documentos que eles encontraram, Walter Luiz, era médico. Quando Joe, Liz e Arthur distraem um casal de idosos que cuida do local, Tiago e César cavam o túmulo, abrem o caixão e encontram o cadáver de Rafael com uma camada de gosma dentro, que saía dos olhos e da boca dele. Os dois jogam gasolina e álcool e queimam os restos do cadáver depois de dar um tiro. Eles fogem de lá enquanto chega a ambulância para idosos que cuidam do cemitério. Santo Berço. Eles chegam até o bar Sovaco Seco novamente e começam a pesquisar algumas coisas. Eles descobrem que a doutora Paula Verdante era filha do dono da empresa que fornecia os produtos agrícolas e que não haviam registros dela desde outubro do ano anterior, e que ela, antes de desaparecer, fez requisição de uma grande quantidade de produtos agropecuários. Eles encontram também, entre os arquivos, a página com a cobaia 3, aqueles ratos que eles encontraram anteriormente. César também encontra mais sobre a pesquisa de Eva Van Gloss e a expedição dela numa ilha próxima à Islândia. Eles resolvem descansar e beber um pouco, e Liz fica até tarde analisando os documentos. Na manhã seguinte, Victor Roth, policial de Carpazinha, chega até o bar, procurando por eles depois do que aconteceu no cemitério na noite anterior. César falsifica um documento para enviar para ele, e o time de pesquisa da Ordem passa mais informações sobre um dos doutores, Mick Woods, doutor em engenharia, arquitetura e metalúrgica. Tiago percebe que as páginas rabiscadas dos doutores estavam com 2 cores de tintas diferentes, e Liz começa a analisá-las. Ela, então, começa a mergulhar as páginas em uma tigela com misturas de solventes, e começa a tirar a tinta de cada uma delas. Agora, os nomes apagados e todos os trechos ocultos se tornam completamente visíveis. As páginas resumem a história dos doutores, como um diário de bordo. A chegada deles até a casa de Virgulino, o encontro com os assombrados, os achados de Eva com relação aos diários de Lourdette, a retirada dos restos mortais de Virgulino para criar o carniçal, os experimentos que eles fizeram com o que eles chamaram de radiação EP e a partida deles, registrada no documento Migração. Liz monta toda uma linha de raciocínio, baseando-se nos novos documentos, e eles decidem, por fim, seguir o caminho do mapa que Lourdette fez até a caverna. Eles pegam um carro e seguem até lá, despistando Victor no caminho. Enquanto eles estão recarregando as armas, César sente que talvez não tenha volta, e que aquilo é muito importante. Eles pegam tudo o que querem levar, e os 5 começam a andar na direção da floresta. Eles seguem adiante, sentindo que estão indo para algum lugar. Depois de andar por alguns minutos, eles encontram uma trilha, que fica mais marcada e mais visível, mas as árvores começam a ficar estranhas, como espirais se contorcendo. Eles passam alguns minutos caminhando e adentram na névoa densa, onde eles não enxergam mais nada
e agora as árvores formam um túnel. Quando eles viram numa curva, eles chegam ao final da névoa, no topo de uma colina. Eles avistam de lá toda uma cidade medieval, casas e pessoas caminhando pelas ruas. Também há uma torre e, sobre as cabeças deles, havia um letreiro escrito Santo Berço. E esse foi o resumo dos episódios 1 a 8 de Segredo na Floresta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele deu muito trabalho pra ser feito, mas espero que vocês tenham gostado do resultado. Se tiver gostado do vídeo e quiser dar uma força aqui pro canal, você pode fazer uma doação para o Pix do canal, que vai estar aí na descrição do vídeo. Daí vocês vão estar me ajudando, já que o YouTube, bem, é um caso complicado. Em breve sairá a parte 2, então se inscreve no canal para não perder. Se você não assistiu a primeira temporada, A Ordem Paranormal, eu já fiz o resumo dela e o vídeo estará aí no card. Tem também teorias para desconjuração e muitos outros conteúdos aqui no canal. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e é isso.